Olá, uma ótima tarde para você aí no Brasil, para nós aqui na Espanha, para o pessoal de Portugal também. Uma ótima tarde a todos. Aí no Brasil, início de tarde, né? Que possamos, nossa querida Sandra Tentiena e eu, levar até vocês um pouco de alegria, que é o que nós buscamos aqui com esse nosso encontro de todas as terças, a partir de hoje, todas as terças-feiras, o nosso encontro a meio-dia aí do Brasil. Sandra, bem-vinda! Olá, tudo bom? Meio descabelado aqui tentando ajeitar as coisas. Que Mas bora inveja de lá. você que você está descabelada. Eu não posso estar descabelado. Eu Olá. gostaria muito de estar descabelado, mas não tenho essa condição, Tô, entende? tô ajeitando os fios aqui. E aí, Mas Sandra? bora lá, vamos lá, descabelada mesmo, tudo bom? Vamos sim. E aí, como é que estão as coisas? Bem, bem tranquilo, vamos lá, senhor Rodrigo Bocuse, Bocuzzi. meu Bem-vindo, primo querido, seu está nos States. E nos States que hora é, Rodrigo? Se você estiver aí, me dá um alô só para saber que horas são nesse momento nos Estados Unidos. Porque a gente falou de Portugal, falamos da Espanha, falamos do Brasil, mas não falamos dos Estados Unidos. Você vê que minha família é bem internacional, né? Eu povo animado. tenho um primo que está na Índia também. Deixa eu acender a luz aqui, porque agora melhorou a iluminação. Eu tenho um primo que está na Índia, tenho um primo que está nos Estados Unidos, eu estou aqui na Espanha. Olha, tá uma maravilha. Ai, Ah, que beleza. beleza. Se é que eu não estou esquecendo de alguém. Senhor Gil Soares também, bem-vindo. Sejam Olá, todos Gil. bem-vindos. E bora lá pro nosso dedinho pros. Como fala os Vamos, caipira? vamos. Caipira, a gente dedinho de prosa é muito do mineiro, mas a gente que pega isso, tem o dedinho de prosa lá, né? Até eu coloquei uma música gaúcha dos Chiru, se não me É, engano. eu Dedo vi, de eu prosa, vi. o dedo de prosa, que com esse dedo de prosa realmente a gente, né? Um dedo de prosa bem feito, alivia a alma, calma a nossa, né, algumas tensões, algumas coisas. Então, um dedinho de prosa aqui para a gente poder aliviar um pouco as tensões e as coisas do nosso dia a dia. Então, a intenção é essa, né, Ronaldo? Sempre, sempre, sempre. É muito bacana. A gente tem várias experiências com um monte de coisa, né? De coisas que a gente já passou, que a gente pode trazer aqui para o nosso bate-papo, com certeza, né? Coisas de atendimento ao cliente, coisas que a gente já passou pessoalmente, né? Eu acho super bacana. Seria bacana o pessoal que está com a gente também participar, trazendo ideia, contando as coisas, porque a partir de agora é toda terça nós vamos estar aqui batendo um papo com os amigos, né? E querendo ouvir também, né? Querendo ouvir a participação de todos. E é isso. Diga, Bora, diga. bora lá animar, né? O senhor Rodrigo lá É, tem alguma pergunta? O que tá, né? O que tá é, deixando o povo nervoso? é, deixa eu Tu, ver tu aqui. fica, tu fica nervoso por quê, senhor Osório? Vamos lá. Olha, eu fico muito nervoso com falta de comprometimento. Eu acho que, eu não sei se é pela minha ansiedade, mas, por exemplo, eu não gosto de te deixar esperando. Se eu marquei alguma coisa com você, Sandra, se eu marquei meio-dia com você, como é o caso de hoje, meio-dia não é meio-dia e 5, não é meio-dia e 10, sabe? E as pessoas estão deixando passar isso, né? Estão marcando meio-dia e 15, meio-dia, lá parar. Não é lá parar. As pessoas têm compromissos, as pessoas têm. E não dão uma satisfação, né? Ou seja, se você vai. Todo mundo pode ter seu imprevisto, todo mundo pode ter os seus problemas e que, de repente, não dá para chegar, para cumprir o compromisso ali na hora. Mas avisa, liga avisando, olha, Sandra, eu vou atrasar uns 5 minutos, né?
Então, isso é uma coisa que me deixa bastante bravo. Eu não sei, como eu te falei, se pode ser pela minha ansiedade, que eu já quero chegar 10 minutos antes, né? Por mim, eu estaria 10 minutos antes no compromisso. Só que né, nem sempre é possível, né? Mas É, é uma das coisas. O que eu percebo que te deixa? o que me deixa nervosa é essa coisa na realidade, o que me deixa nervosa mesmo, sinceridade, é dinheiro. Mexeu no meu dinheiro, fico muito brava. Mexeu com Que dinheiro, eu bom, perco as estribeiras. que bom isso. Porque quando mexem com o seu dinheiro, é o que você tem. Você Com o vai... meu, ninguém mexe. Não, eu falo assim, gente, eu preciso trabalhar isso, eu sei, mas eu falo assim, gente, estou procurando manter o controle, mas mexeu com o meu dinheiro, eu falo, rapaz, mexeu com o dinheiro, você fica meio nervoso, né? Você vai Fica, lá e às vezes te cobra uma coisa que não é sua, sim. principalmente coisa que, né, essa coisa de trabalhar com instituições financeiras. Gente, céu, quando você vê, tá caindo um monte de coisa que tu fala, mas rapaz, da onde que saiu esse trem todo? Eu tô tendo que pagar, tu tá tirando meu dinheiro, é meu, e é assim, uma coisa que eu percebo. Usa seu dinheiro, trabalha com seu dinheiro, ainda cobra de você para poder usar o seu dinheiro, ainda acha que paga para usar o nosso dinheiro. É muito louco isso. Então, assim, igual você falou, essa questão de horário, de compromisso, eu falo assim, gente, e ainda a pessoa as pessoas querem te punir por usar uma coisa sua. É muito louco. Olha como que as coisas ficaram hoje em dia. Então, essa coisa do você não querer as pessoas no horário, que cumpram os horários, que você falou que te deixam nervoso, eu compreendo, mas uma das coisas que eu percebo que parece que está tudo muito solto, né? Não existe, parece, as regras, não, eu faço a minha regra e você tem que me respeitar. Ok, tá tudo bem, você é do seu jeito, da forma como você é, eu vou te respeitar. Então já deixa claro, olha, eu marco às 10, mas não é sempre que eu chego 10, 10 e 15, então não fala às 10. Entre 10 e 10 e meia, eu darei o ar da graça. Então você não fica naquela coisa, porque eu te entendo, porque eu também, um determinado período da minha vida, hoje eu já entendo melhor, até porque são questões muito culturais também que a gente percebe, tem essa questão de horário. E fala os ingleses, né, que tem aquela coisa britânica de chegar, horário, né, cumpre com horário. Eu sempre fui muito assim, eu assumi o compromisso, vou lá e eu tenho que cumprir. Meu pai já dizia, falou, faça. Se tu não vai fazer, não fala. Então eu cresci com isso. E isso, você chega, por exemplo, eu vim do Sul, né, de uma colônia de ucranianos, vim para São Paulo, aí o povo falava para mim, depende. Eu falo, mas depende do que, criatura? É ou não é? E isso acaba incomodando. Então, são algumas coisas que eu percebia que ia me estressando. Aí você fala, mas eu também estou me estressando de forma desnecessária. Eu tenho que entender como é o outro. Então, hoje eu sei que em São Paulo, paulistas e outras coisas, dependendo, depende. Dependendo, depende. Não tem jeito. Não tem para onde correr muito, não. Então, eu não me estresso mais. Procuro não me estressar. Cumpro com os meus compromissos de acordo com que é a minha formação, e eu entendo. Se falou às 12 horas, eu estarei lá às 12 horas. Se é às 14 que a gente vai começar, vamos começar às 14, mas eu percebo que algumas pessoas não agem dessa forma. Vou sofrer porque ele não faz isso? Não. Ele deve ter todo um contexto, né? Algumas coisas que ele comprou como certo e verdadeiro, ele age dessa forma. Se isso é prejudicial para ele, aí é ele que vai resolver, porque são as escolhas dele. E aí é uma das coisas que daí gera ansiedade, igual você falou. Não, as pessoas não estão fazendo de acordo com aquilo que eu entendo que é o correto. E eu não me estresso mais com isso, porque são as escolhas. Eu escolho fazer dessa forma, o outro escolhe. Só que quando eu percebo que a pessoa age dessa forma, eu falo, opa, tá, você é dessa forma. Então vamos combinar o horário ali para que eu não me estresse e você também não? E É. aí acho que as coisas acabam, eu respeito o jeito do outro e não acabo, né, me punindo por conta disso, porque a gente acaba se punindo. Por que que o outro não faz se eu faço? Aí você fica irritado, nervosa. É a mesma coisa que uma amiga falou, ok, não tem onde a gente vai colocar o dinheiro debaixo do colchão? É que não seria uma ideia voltar à época debaixo do colchão, mas não dá. Então, é aquela coisa de você coloca no banco, você está sujeito a várias coisas, Cláudia, tudo né? bem?
Olá, Cláudia. E aí, Cláudia, o que que te incomoda tanto? Nós estamos falando aqui, o senhor Ronaldo é a pessoa que tem pontualidade, eu é mexer com meu dinheiro. E você, Cláudia, o Amauri também entrou aí, bora lá, o que que É o incomoda Alessandro, você? Alessandro Murari. É Alessandro Murari, Alessandro? Amurari. É Amurari. É, o Alessandro. É um colega, foi um colega de colégio, bem querido também. A Cláudia é minha cunhada. Você já deve conhecer, né? Então, pessoalmente Não, não. mas pelo olhar cínico ali você já deve conhecer, né? Pela É, participação. falta de pontualidade Essa também, né, Cláudia? coisa do estar solto, que você falou, que está tudo muito solto, e já colocando essa coisa da falta de pontualidade que a Cláudia também colocou, hoje em dia a coisa está tão solta, em termos de comprometimento, de engajamento, que quando você faz o mínimo necessário, você se sobressai. Você reparou nisso? Não, Né? e é muito Muitas louco vezes isso. a gente recebe feedback do cara da empresa, você está analisando um colaborador. Você recebe um feedback dele e o colaborador, como é dentro da empresa? O colaborador Y. Ah, ele é ótimo, ele não falta, ele chega no horário. Cara, isso não é qualidade, isso é obrigação. Né? Então, é complicado isso tudo. Como assim? Ele é bom, ele é um ótimo funcionário, ele é responsável, ele chega na hora e ele não falta. Isso é essa a qualidade dele? Isso, né? Caramba, e os talentos? Nós estamos falando de talentos. Então, hoje, para você ter essa ideia, as coisas estão tão soltas que o mínimo que se faz, você já é o cara. Entende? Então, a gente acha que precisa rever um pouco isso, porque pode ser que muitos problemas que a gente tenha, principalmente corporativos, estão diretamente ligados a essa falta de comprometimento, falta de engajamento. É, Né? E por que é, muitas vezes isso eu acho que. Desculpa, te cortei. Mas por que, que você acha que. Eu acho que. Essa é a minha opinião, eu queria até te ouvir. E ouvir o pessoal que está com a gente também. Sabe o que, que eu creio? As pessoas estão trabalhando muito mais por necessidade do que por prazer. Então, eu vou aceitar esse emprego porque paga bem e eu preciso. Ou nem paga bem, mas eu preciso trabalhar para encher minha despensa. As pessoas não têm engajamento. Eu até tenho uma palestra que fala da diferença do engajamento e do comprometimento. Né? O engajamento é o comprometimento com prazer. É aquilo que você faz porque você gosta. Né? E o comprometido é aquele que vai porque ele precisa, ele chega na hora, ele é cumpridor dos deveres, mas ele não tem prazer de fazer aquilo. Então, muitas vezes, ele precisa fazer um curso de aperfeiçoamento sobre o trabalho dele, ele faz a forceps. Porque tem que fazer o quê? Eu tenho que me desenvolver nisso aí. Quando você faz porque você ama, você procura. Aquilo te dá prazer, mesmo os cursos de capacitação, aquilo é maravilhoso, aquilo é muito gostoso. Então, eu acho que muitas pessoas estão aceitando os trabalhos por necessidade e muito poucas por prazer. E isso torna as pessoas pouco comprometidas, porque nos 2 primeiros meses todo mundo é bom, todo mundo é excelente. Depois que a despensa está cheia, Sandra, acabou-se. Né? Aí já fala que leva o chefe nas costas. Então é complicado, é duro, viu? Inês, muito boa tarde. oi. Cláudia, E, novamente, se quiser participar mais, né? Concordamos aí na coisa do comprometimento. Né? então, uma das coisas que eu percebo, essa questão do comprometimento. E aí tem um processo da neurociência também que eu acho que é interessante a gente trazer aqui para a gente entender o que que acontece. O nosso cérebro, ele é preguiçoso por natureza, né? Ele quer que você guarde energia, reserve energia o máximo possível, até porque a nossa evolução foi nesse sentido. O tempo todo a gente economizando para poder sobreviver. E ele ainda tem esses caminhos neurais muito sedimentados ali, e isso a gente precisa de muito esforço para que a gente mude esse caminho neural e a gente comece a trabalhar, né, sair dessa, entre aspas, procrastinação e essa preguiça. Mas o que eu percebo? A pessoa
ela não sabe qual é o propósito de vida dela. Essa é uma das grandes questões que eu percebo assim. Então, o que acontece, Sandra? Como assim propósito de vida? A gente veio, né, o que eu acredito, aí você pode, quem está aqui pode me corrigir, o senhor Barbosa, que entrou agora, né? Então, assim, o que Ô, acontece? O senhora, propósito de... senhora Barbosa, senhora, pode ser. gente, Niedja. é que tem esses nomes espanhol, entendeu? Então, vocês vão me desculpando já por tabela, porque a pessoa já está no dedinho de prosa. Senhor Barbosa, mil perdões. Quero me Parece, perdoar. né? Niedja parece sim. É que eu só li Barbosa, É, né? Foi uma falha também, tá vendo? A sim, veio preguiça de primeiro o ler todo o nome, sobrenome. a gente vai no sobrenome e acaba já cometendo É. gafes aí. Percebe a preguiça? Ah, vou economizar um dedinho aí de tempo para dedinho de prosa complicou que errei o nome. Oh, meu Deus. Mas eu sempre falo, gente, eu erro o nome de aluno, esquece. Vai ser sempre o nome que eu dei para a criatura até o final do curso. Perdão, Miedia, perdão. Bem-vinda e perdão. Então, assim, o que eu percebo? O nosso propósito de vida, a gente veio aqui porque tem uma finalidade. A gente está aqui porque a gente tem que cumprir alguma coisa. Ninguém veio a passeio. Tem gente, não pedi para nascer. Pediu, tanto pediu, bonitinho, porque tu teve que brigar e muito para nascer, né? Para tu chegar até o óvulo, foi uma luta, ó, considerável. Então, tu já começou na briga não, na luta já ali. E aí tu tá aqui lindo, maravilhoso. Então, agradece a vida que tem e bora pro propósito. Eu entendo que o propósito, né, que nós temos é servir o outro, sim. Mas servir no seguinte sentido, a partir do momento que você servir de acordo com a sua essência, de acordo com o que você é. E como que a gente vai mostrar, vai servir o outro através da minha essência, através do trabalho? Porque uma vez que eu faço aquilo que eu amo, eu faço aquilo que eu gosto, isso eu transformo em trabalho. E aí eu transbordo de tal forma que acaba sendo contribuição para o outro e eu vendo esse dom, que muitas igrejas dizem que você tem o dom, você não pode vender. Então eu não sei por que cobram missa, cobram para benzer casa, essas coisas. Então vamos se respeitar aí. Já vamos começar por aí com o nosso dedinho de próximo crítico, né? Criando polêmica. Falam para mim, Sandra, você tem o dom de ajudar as pessoas, mas você não pode cobrar. Como assim? Poxa, o padre vai lá para benzer minha casa, cobra. Para rezar uma missa, cobra. Para fazer não sei o que, cobra. Tudo cobra, tudo cobra. Você vai lá para Aparecida, você quer um centinho, cobra. Você entra lá, compra. É consumo o tempo todo. Agora, a Sandra não pode? Como assim? Eu tenho esse dom, que é de conversar com as pessoas, entender as pessoas, saber escutar e dar boas sugestões, né? Ou aconselhamento, seja lá como que for, como mentor, aconselhamento. Como psicanalista, a gente já não entra tanto no âmbito da questão de aconselhar, mas outros caminhos. Mas, enfim, é nesse contexto. Então, eu amo falar com pessoas, eu adoro trabalhar isso. E quando eu dou sugestões, ou quando eu, né, direciono, não é nem direcionar, a gente vai trabalhando e a pessoa ela tem melhorias, a gente fica muito feliz. Então, a gente transborda naquilo que a gente gosta e isso a gente transforma em quê? Em trabalho. E esse trabalho volta para a gente em forma de remuneração. E aí vira esse ciclo virtuoso, ou um círculo virtuoso, como queiram. Então é cada vez um degrauzinho. Eu gosto de ciclo porque é cada vez um degrauzinho a mais. O círculo a gente não para, né? Fica só no círculo. Então, nesse contexto, o que eu percebo? As pessoas, elas, para se adaptar aos outros, elas acabam deixando de ser quem elas são, e aí elas pegam sim um emprego para poder encher a despensa, e muitas vezes para dizer, tô aqui, tô trabalhando, ninguém me enche o saco, então tá bom. Porque não quer também trabalhar, porque quando a gente começa a se conhecer, desenvolver, é serviço que dá, né? Vai dar um trabalho, vai doer, você vai ver coisas. Então, assim, e quando você começa a fazer um trabalho com equipe, você percebe isso. Que as pessoas, muitas estão ali, igual você vai avaliar um funcionário, muitos estão ali para cumprir tabela, literalmente, para ninguém me encher o saco, me deixa em paz, estou trabalhando e ponto. Então, assim, ele fica triste, mas isso está bom? Aparentemente está bom, mas ele sofre. Sofre porque ele não evolui também, ele veio para cá para quê? Para evoluir. Se ele veio para evoluir, ele tem que desenvolver. E a partir do momento que você não faz aquilo que você tem que fazer, e você sabe que tem que fazer, porque a gente tem alguma coisa, né? Aqui na cabeça, sempre fala, não, bora lá, você veio para alguma coisa, então vamos desenvolver. E isso gera muita frustração e as pessoas acabam sofrendo. Daí tem doenças de depressão,
Burnout, e aí vai, né? E a coisa vai que vai. Então eu penso dessa forma, o cérebro já é programado para isso, e ainda se a gente dá mais a mão à palmatória para o nosso cérebro, a coisa, se a gente não for lá e não insistir, não ter persistência, aí entra a disciplina, se eu não tenho disciplina, aí a coisa desanda. Aí é cumprir tabela. Aí fica falando, eu odeio. Eu sempre falo, tira a palavrinha eu odeio por eu escolho, porque você está ali porque quer. Né? Exatamente. Exatamente. Para você ter uma ideia, e muitas vezes a pessoa, ela não faz, é como você falou, ela cumpre a tabela, né? Cumpre a tabela e o script que deram para ela, né? Ou seja, ela não vê uma possibilidade nova de poder ajudar até o cliente, ajudar outra pessoa, ela não vê, porque ela está fazendo um negócio, como você falou, é para cumprir mesmo. Eu tenho um caso, eu fui com a Luciana no médico uma vez, isso aí no Brasil ainda, há uns 2 anos atrás. E nós fomos indicados, o plano da época de saúde nosso nos indicou um médico na Vila Mariana. E lá fomos nós, né, na Vila Mariana. Quando chegamos lá no médico, a moça falou, olha, precisa marcar e tal, porque naquele dia mesmo o plano havia indicado, ela falou, vamos tentar, se tiver uma brecha e tal, a gente já estava até por lá. E aí fomos. Aí falou, não, tem que marcar. Até aí, tá tudo bem. Mas aí nós chegamos lá e conversamos é, com a recepcionista. Nós perguntamos para ela o seguinte, o doutor fulano está? Está. Será que ele tem horário para hoje? Sim, tem. Hoje ele está com a parte da tarde, só tem um paciente no final da tarde. Aí a Luciana perguntou, será que eu posso ser atendida então agora? Ela falou, não, tem que marcar. Ela falou, então, por favor, você já pode marcar aí para mim, nos próximos 1 hora? Eu estou aqui. Então, não posso. Mas por quê? Ele não está com horário livre? Tá, mas só pode por telefone marcar. Peraí, eu estou aqui, caramba, eu estou aqui na porta, né? Ela falou, pois é a nossa política, é só por telefone. Caramba, ela sequer levantou da cadeira para falar, deixa eu ver se o doutor já te atende, você já sobe, né? Não, é só por telefone. Ela falou, então se eu sair na rua e te ligar do celular, você marca a consulta? Aí eu marco, é o nosso procedimento. Juro para você, não estou brincando, não estou brincando. Não estou brincando. Nós não fomos naquele médico por causa da recepcionista. Ela falou, eu vou perder a consulta, porque se essa ordem for desse médico, para mim, não serve. Para mim, não serve. Entende? Então, são casos de atendimento que você vê, coisas absurdas. Você conhece a história do gerente do banco? Que o cara foi cancelar o cartão do pai que tinha morrido. Você conhece essa história? Não. O cara foi cancelar o cartão de crédito do pai. Foi até o banco, né? Onde o pai tinha a conta, já levou documentação, atestado de óbito, tudo, e já falou, eu quero cancelar tudo dele, quero cancelar cartão de crédito, tudo. E o gerente falou, só que nós temos um problema, você não é seu pai. Ele falou, sim, isso aí você não precisa me dizer, eu não sou meu pai. Então, para cancelar o cartão, eu preciso falar com ele. O cara falou, caramba, eu tô com o atestado de óbito aqui, não é possível. Ele falou, pois é, mas não tem outro jeito, eu preciso falar com ele. Só ele pode cancelar. Meu Deus do céu! Sabe? Aí chamaram o gerente da agência, que esse era o gerente da conta do cara. Chamaram o gerente da agência. O gerente da agência falou, mas é óbvio, pode cancelar para ele. Quer dizer, então a falta de vontade de você ir buscar mais, sabe? De você, sabe, ser um pouco mais do que aquilo de um corpo sentado numa cadeira, sabe? Então, isso serve para todos nós, Sandra. Como é que eu quero falar com o morto? Cara? Só o morto pode cancelar o cartão. Eu não posso entender, eu estou com tudo lá, estou com documento, está com tudo. Eu quero falar com o morto.
Entendeu? Me liga pro morto aí que eu falo com o cara. Olha, se pudesse, se alguém conseguir esse número, essa Pô, linha aí, para a gente você falar com pode... a lei, nossa senhora, o povo ia pagar milhões para conseguir falar com, né, com alguém querido que já Não partiu. Mas é assim, piada, juro que não é piada. Não é não, piada. não, mas você sabe que as piadas acontecem ali na nossa A realidade. Eu mesma realidade. eu passo situações que quando eu conto depois, o povo começa a rir. Então a gente ri da gente mesmo dessas loucuras que nós fazemos. Mas essa o que eu percebo, as pessoas. Aí quem está aqui com a gente pode fazer pergunta Pode também. O participar, contar Marco causa. Marco Marcondes Confecções. Marcondes Confecções. Confecções, enfim. Quem tiver pergunta até, se tem algum caso né, que está acontecendo aí na empresa, que já Quiser passou por entrar isso, com e a como a gente gente aqui, trabalha isso. eu libero, viu? Se vocês quiserem entrar, dá para a gente participar nós três. Tá? Quem quiser entrar para contar também o seu caso, tamo junto, tamo aí. Ah, tamo É um junto. dedinho de Igual, prosa. A gente tá aqui para ter o dedinho de prosa. é um dedinho de próximo com todo mundo, não precisa ser só nós dois, né? A gente está trazendo as coisas aqui. Mas é impressionante como as pessoas, e assim, eu não me isento disso também em algumas situações. Eu mesma me ferrei agora, literalmente me ferrei, porque meu pai sempre dizia, não adianta, escuta papai, escuta mamãe. Minha filha, se tu quer fazer algo, você não sabe, você vai contratar alguém, mas você tem que ter um mínimo de conhecimento até para você ver se o que estão fazendo é o certo. A minha preguiça de não querer entender nada de digital, essas coisas, eu deixei, né? A gente deixa. Me lasquei. Agora, o que eu fiz? Vamos lá, né? Conselho do seu Zeca. Bora fazer o que tem que ser feito. Estou fazendo curso e outras coisas. Você ser uma especialista nisso? Não, até porque não, é algo que para mim é complicado, porque eu não gosto. Mas é aquela coisa, você não gosta, mas você precisa aprender, pelo menos, para poder saber orientar e ver se está sendo feito. Ok, posso me transformar num especialista nisso se eu quiser? Sim, eu posso me transformar numa especialista se eu quiser nesse sentido, mas não é algo que eu queira. Mas eu preciso aprender para, pelo menos, cobrar. Como que você vai cobrar se você não sabe? Então, às vezes, a nossa preguiça, né, de levantar literalmente a porpãs da cadeira e ir lá e fazer, a gente leva um prejuízo muito maior, muito grande em relação a isso. Então, quanto de nós estamos perdendo grandes oportunidades dentro do trabalho porque a gente eu estou aqui, eu sou contratado para fazer isso e não vou buscar informações para poder crescer e melhorar, inclusive, no ambiente que eu estou. A nossa preguiça, e teve uma pessoa que eu achei, assim, comecei a conversar também. Ultimamente eu estou conversando com um monte de gente, estou aprendendo um monte de coisa. E isso é muito legal, né? A gente abrir para... Mas bem isso que você falou, aquela pessoa que chega, eu fui contratado para fazer isso, se for fazer mais coisa, é X a mais, Y. Tudo bem, não tem problema, seu trabalho, seu serviço, você tem que cobrar. Mas a gente tem que saber, ok, mas se você fica e faz o seguinte, não, é só até aqui que eu vou, agora não é comigo, o que você está passando? Que imagem que você está passando? Não, é só aqui, agora se for para fazer outra coisa, é tanto a mais, é X a mais. A gente tem que entender que algumas vezes a gente tem que fazer algumas cortesias até para a gente fazer o nosso network, para que as pessoas percebam que a gente tem outros conhecimentos e outras coisas. Isso tudo impacta diretamente no ambiente de trabalho. Igual a recepcionista que falou, não, se você sair lá na rua e você ligar, eu vou marcar. Gente, não é sem cabimento. Então, assim, as pessoas parece que foram realmente programadas para fazer aquilo. Teve uma situação comigo também que eu queria cancelar um curso para o meu sobrinho de inglês. Não vou falar instituição. Eu falava, moça, eu quero cancelar. Ela vinha com o discurso, ela parecia que ela estava lendo. Tá. Eu falei, moça, você não está entendendo. Não, tá. Eu falei, moça, você não está entendendo. E ela com o discurso pronto. Eu falei, gente, eu preciso de uma solução. Eu não quero. Não, você não pode cancelar. Como que eu não posso cancelar, criatura maravilhosa? Eu posso. Não, não pode porque tá. E a pessoa decora aquele negócio, deixa você louco, deixa você irritado e você ainda vai falar mal daquela instituição, daquela empresa. Por quê? Porque você tem pessoas que você treinou tão bem também dentro da empresa, que ela é tão bitolada que saiu uma vírgula fora do lugar, do perfeccionismo, daquilo, ela entra em pane, ela não sabe mais o que fazer. Não, Tem ela não empresa, sabe. tem empresa que ela treina tão bem
tecnicamente o colaborador e não treina comportamentalmente, né? Então ela dá todo o treinamento técnico, mas não o comportamental. Então ela vira máquina dentro daquilo que ela aprendeu. Você estava falando, né? Eu só vou até um certo ponto. Se eu tiver que conhecer mais do que isso, fazer um serviço complementar, e, enfim, eu vou cobrar mais porque as pessoas hoje perderam o sentido de valor agregado, Sandra. Sabe? Quando você está fazendo outra coisa, e isso eu posso falar de cadeira, porque se hoje eu estou aqui com você, falando sobre isso, se hoje eu sou um palestrante, se hoje eu sou um psicanalista, foi porque em 2010 eu comecei na área comercial de uma empresa, entende? E na área comercial, que é da onde eu vinha, a minha vida inteira foi trabalhando em vendas, né? Então eu trabalhei como vendedor de ticket de restaurante, vendedor de cesta básica, vendedor de abraçadeira, vendi ferragem, né? Vendi alimento, vendi tudo que você possa imaginar. São 30 anos nessa área, né? Então, até 2010 eu vim trabalhando sempre no setor comercial. E lá não foi diferente. Eu fui contratado numa empresa de teatro corporativo para vender espetáculos teatrais com temas de treinamento para a empresa, para as empresas. Então, era um trabalho B2B. Ok? Era venda. Então, eu comecei a conhecer o produto. Falei, olha, para vender, eu preciso conhecer o que eu estou vendendo. E eu comecei a fazer treinamento, a leitura, material, eu engolia o material da empresa. E eu comecei a ver, e principalmente ir em loco nas apresentações. Eu queria estar lá, queria estar do lado do cliente para ver a reação que ele tinha. Eu queria isso, eu não era obrigado a fazer isso. Eu era obrigado a vender. Depois, quem vai lá é os atores, e vai uma pessoa acompanhando da empresa, né? Vai um acompanhante para resolver problemas. Se faltou alguma coisa, quem sai correndo é o cara, enfim. Então vão os atores, essa é a obrigação. Mas eu queria ir, eu queria estar do lado do cliente, sabe? Na hora da. Então, era alguma coisa assim, eu estava querendo engolir aprendizado. E me encantou quando uma das clientes me deu um abraço quando terminou o espetáculo. Eu não tenho nada com isso, eu não escrevi o espetáculo, eu não tinha nada a ver, eu só vendi o espetáculo, né? E ela me deu um abraço. Ninguém me deu um abraço quando eu vendi a abraçadeira. Por mais que o pedido estivesse bom, eu nunca recebi um abraço e nunca vi a emoção do cliente. Quando eu entregava uma entrega de cesta básica na empresa, eu nunca mudei a vida de ninguém, sabe? A cesta básica de uma empresa para outra, o que muda é a marca dos produtos. E quando eu vendia ticket de refeição, o máximo de emoção que acontecia era quando o colaborador daquela empresa ia comer no restaurante que aceitava, sabe? Então, essa era a alegria. Agora, quando nós levamos qualidade de vida, mudança no comportamento da pessoa, sabe? Aí, poxa, foi maravilhoso esse abraço. Eu falei, caramba, gostei. Não tanto, claro, do abraço, óbvio, mas, caramba, você está mudando a vida das pessoas, né? Então, aí, além de vender, eu comecei a me interessar. Como que faz? Como que se desenvolve isso? Como é que vocês criam? Aí eu comecei a ir nos trabalhos de mesa dos espetáculos. Olá a todos que estão entrando. Estou contando aqui uma história de, assim, o que é o valor agregado dentro de um local de trabalho. Para você fazer uma peça teatral, tem um negócio chamado trabalho de mesa. Ou seja, os atores, o diretor, todo mundo senta na mesa, literalmente. O pessoal da cenografia, e vai dizer como vai ser o espetáculo, qual é o objetivo do espetáculo, qual é o objetivo, como se faz, o que o cliente quer levar para o colaborador através daquele espetáculo. Depois disso, é feita a primeira leitura dramática do texto, com o texto na mão. Claro, eles não decoraram, não viram nada, nem ensaiaram, cada um vai saber qual. Ó, você vai fazer o papel do fulano,
Você vai fazer o papel do ciclano. É nesse momento, é no trabalho de mesa, é distribuído os papéis. E agora nós vamos fazer uma primeira leitura. Então eu já sei qual é o meu papel. Tudo isso eu aprendi porque eu estava lá, Sandra. Sabe? Eu não precisava estar lá. Eu poderia estar na minha mesa fazendo mais prospecção. Mas eu quis saber mais daquilo. E a empresa não só fazia teatro, mas ela também dava dinâmicas para a empresa, mas sempre voltado ao teatro, né? Então eles pegavam o exercício usado na formação do ator, mas adaptado ao mundo corporativo, né? Então era fantástico. Eu uso muitos desses exercícios até hoje, né? Eu uso muitos deles. E aí eu me tornei, foi por lá que eu me tornei palestrante corporativo. Eu já vinha da minha religião, né? Mas corporativa, como se postar, como eu devo abordar o tema através dos donos da empresa que faziam. Eu ia junto nas empresas para fazer. Como se aplica isso? Deixa eu ver. Então, foi assim, eu nunca cobrei por isso. Eu saí de evento 11h30 da noite e com um sorriso daqui até aqui. E a satisfação? Eu tinha meu salário, tinha a comissão da venda e tá ótimo. Eu estou aprendendo, cara. O aprender é um valor agregado. Hoje eu me tornei psicanalista porque, claro, além disso a gente faz o atendimento individual, 1 a 1, mas também eu continuo fazendo treinamento e desenvolvimento. E quem me deu condição foi essa empresa a quem eu agradeço até hoje. Até hoje. Eu tenho contato com eles, eu agradeço sempre que eu posso, né? Da outra vez eu fiz um trabalho falando de teatro corporativo para o governo do estado de São Paulo, né? Falando sobre os benefícios do teatro corporativo para a pessoa e para o colaborador, né? E ele viu o material e me ligou, me mandou um recado pelas redes sociais dizendo do meu conteúdo que ele estava, né, que ele estava muito feliz com aquilo, né? Eu falei, eu devo isso daí a vocês, cara, né? Eu devo isso aí, essa oportunidade que vocês me deram. Ele nunca me pagou hora extra, mas ele me ensinou, ele me deu condição de eu aprender. Então as pessoas não enxergam mais valor agregado, né? Eu só faço o meu trabalho, né? Eu só vou até ali. Se eu tiver que aprender a fazer o trabalho do meu colega aqui do lado, eu já não quero, porque eu não sou pago para isso. Cara, é aprendizado. Amanhã você pode usar isso em outro lugar. Entende? Você está aprendendo, isso é valor agregado. As pessoas não enxergam mais valor agregado. Falei pra caramba, desculpa. É coisa de palestrante. Mas eu quis colocar o meu exemplo, porque o meu exemplo é fundamental para se falar sobre valor agregado, né? Muito do que eu quis estudar psicanálise, eu quis estudar, eu quis me aperfeiçoar como facilitador de treinamento e desenvolvimento, palestrante, por causa desta empresa. Por tudo que eu aprendi lá, pela preocupação deles com os detalhes do cliente. Maravilhoso. Maravilhoso, Sandra. Sabe? Então, hoje eu tenho prazer. Quando eu tenho um atendimento individual ou workshop para a empresa, eu sinto prazer. Prazer em montar, prazer em criar, prazer em pesquisar, prazer, alegria em fazer isso. Entende? E isso eu devo a eles. Eu devo a eles. Essa coisa de a gratidão, né? A gente percebe na sua fala o quanto você é grato. Então, a gratidão que nós temos que ter. Então, eu tô vendo aí, tem um Temtena, olha só, deve ser parede, acho que é do Tem um sul. Temtena? Meu filho, olha só, você estava falando dos teus parentes pelo mundo, apareceu o Ângelo Temtena. Temtena. Esse, Olha, não, esse é original, hein? Esse é original. Não, esse escreve o nome correto, Então, porque é o correto é original. escrever dessa forma. Opa, também sou, até que, ó, não sei, esse Temtena, estão espalhados pelo mundo. Eu estou falando do nome, Então, esse está escrito no original mesmo, Exato. perfeito, bem-vindo. Hoje nós somos aí parentes, o Jefferson também, o senhor André, sejam bem-vindos. Então, essa questão de valor agregado, como a gente. Porque a gente não. A gente acha que o que a gente recebe é só aquele valor lá, o dinheiro que cai no banquinho, né, na sua conta corrente, final do mês.
Mas não, você tem que somar também outros valores que compõem aquele trabalho que você faz. Esse aprendizado, esse conhecimento, isso tudo é muito enriquecedor. Eu acho que é até mais do que aquilo que você se propõe a fazer. Então, se eu, por exemplo, quando eu entro em sala de aula, eu não passo, não é só o conhecimento que eu estou transmitindo ali, um pouco do que eu sei, mas a troca é muito rica. Então, eu sempre digo, os meus alunos, as pessoas que eu faço mentoria, enfim, que eu trabalho também com a parte de, né, de psicanálise, entre outras coisas, isso para mim é muito gratificante, porque é um aprendizado, né? A gente tem que guardar distanciamento devido de cada coisa, né, cada contexto. E foi muito interessante você falando, né, do teatro, dessas coisas. O Ciampa fala muito isso na psicologia, e eu acho fantástico. Nós desenvolvemos papéis. Então, assim, que papel você está desenvolvendo nesse determinado momento? É um papel que você não consegue. Você desenvolve um papel com sua esposa, com seu esposo, com seus irmãos é um papel, na escola é um papel, no seu trabalho é um papel. E esses papéis têm que ser desenvolvidos de acordo com a sua essência, né? O seu jeito de ser, né? Que é a alegria que a gente tem desde criança. Eu sempre falo, vamos resgatar a nossa criança e trazer para esse nosso dia a dia. Não é você ser a criança, é você ser você, quanto homem, mulher, ter as suas responsabilidades, mas trazer a alegria que a gente deixou lá na nossa infância. Então, isso faz com que você perceba quem é você na sua essência e você transborde nisso, e isso vai reverberar no ambiente onde você está. Porque quando você faz aquilo que você ama, igual você fala, né, uma paixão daquilo que você experienciou e daquilo que você passou. Então a gente vê no seu olhar que isso, você é muito grato. E isso é maravilhoso. E quando a gente tem essa gratidão e esse aprendizado, porque quando a gente ama aquilo, a gente vai aprender mais coisas, vai fazer mais coisas. E isso transborda. Então, assim, do trabalho mais simples que você tem ao mais sofisticado, entre aspas, de um diretor, seja ele qual for, você tem uma função. E aquilo tem que ser feito com amor, sim. Por quê? Porque isso vai transbordar. Imagina, pensa assim numa situação, eu sempre falo para os meus alunos, com quem eu converso. Você, né, um diretor e tem uma pessoa que ela é mais simples e ela está preparando o café. A gente sempre fala, a tia lá né, a tia da cozinha, a tia que vai fazer, a tia do café. Então essa tia do café, ela tem um papel muito importante também, até para uma reunião de alta diretoria. Porque esse café, se ela faz todo ali meia boca, e a gente tem uma questão de energia muito forte. Se ela faz café de qualquer jeito, as pessoas vão tomar o café e você não tem noção quando você está sendo a coisa que a gente está falando do atendimento, de receber. Você ser recebido com café gostoso, com cheiro gostoso, é outra coisa. Então, essa senhora que faz o café, a tia do café, ela tem extremamente importante para uma reunião de diretoria, para assinar um grande contrato ali. As pessoas não percebem a importância dessas sutilezas, porque oferecer um café delicioso compõe aquilo, porque aquilo, o café, ele nos remete, nós temos uma memória, né, do olfato, do paladar, isso nos remete uma memória agradável. Então, você assinar um contrato, onde você vai ter, né, inúmeros benefícios, acompanhado desse café, então ele ativa automaticamente no nosso cérebro sensações agradáveis. Quando você oferece o café em uma reunião, você ameniza, né, aquele ambiente que muitas vezes está tenso só com o aroma do café, porque ele te remete a sensações agradáveis que você teve na sua infância, no seu passado, em algum momento. Então, as pessoas não percebem como coisas aparentemente pequenas são de extrema importância até para você assinar um contrato. Então, assim, pessoal, porque o café já foi feito, né, uma pesquisa antropológica sobre isso. O café nos remete à família, a estar próximo de amigos. Então, não é nem tanto o café, é o aroma e aquela conversa, aquele dedinho de prosa agradável, aquele cheiro de café. Então, você está numa prosa agradável e o café vem potencializar, o aroma vem potencializar. Então, o café não é só o sabor do café. E algumas pessoas não se importam tanto com o sabor, mas sim o aroma. O que aroma pega afetivo. mais ali é o aroma. Aroma o aroma afetivo. É. Então, percebe a importância dessa tia do café? Então, ela é tão importante quanto um diretor dentro de uma instituição, dentro de uma empresa. E a gente precisa começar a perceber o quanto você é importante quando você faz o trabalho bem feito,
pode ser de recepcionista sim, pode ser qualquer coisa, mas quando você faz bem feito, faz com amor, aquela pessoa recebe isso com muito carinho, né? Ela recebe esse seu carinho, sua atenção, a atenção que você dá. E a pessoa, quando ela está grata, ela vai e fala, poxa, fui tão bem atendido, vai lá, procura o Silvio Osório, que vai ser bem atendido. Então, são coisas aparentemente simples que fazem um grande diferencial em uma empresa, por exemplo, o atendimento. E o atendimento é feito dessas pequenas coisas. Aí você treina a pessoa no técnico, ela vai parecendo um robô, e você fala, caramba, mas não é isso. Às vezes é só um bom dia, falar o nome da pessoa, aceita um café e deixa a conversa fluir, vamos ter um dedinho de prosa, falar outra coisa. E aí quando você vê, resolver as coisas de uma forma tão satisfatória que não precisou de ficar ali batendo no técnico ali, ok, precisa do técnico, eu preciso, mas vamos, né, compor, e nesse compor você aprende com a pessoa que chegou, e a pessoa que chegou aprende contigo, e a gente vai tendo mais harmonia nos nossos relacionamentos. A coisa tem que ser leve, não pode ser pesada. Exatamente, exatamente. E a pessoa que lida com atendimento, que é muito importante, que trabalha com atendimento, e na verdade todos nós trabalhamos com atendimento, né, Sandra? A partir do momento que você está dentro da empresa, você pode não atender o cliente diretamente, mas você atende o cliente interno, né? Então você está sempre atendendo, na verdade, né? A gente sempre está atendendo. E a pessoa que lida com atendimento, ela tem que muitas vezes perceber, principalmente atendimento ao cliente, tá? Externo. Ela tem que saber que muitas vezes o cliente vem de uma maneira muito estúpida, muito complicada, até porque ele não está bem, né? Ou então porque ele teve alguma má experiência com a sua empresa. Então, nunca esqueça quando você for atender um cliente que ele não está bravo com você, né? Eu, Ronaldo, ele não está bravo comigo, Ronaldo. Quando um cliente chega bravo, ele está bravo com a empresa. Então, a minha obrigação de atendente é, o senhor se acalme, vamos tomar um café, né? Para já dar aquele ar aquele cheirinho caseiro, né? Aquele afeto, para ele sentir aquele afeto de casa, e vamos juntos tentar resolver o seu problema, né? Então você tem que mostrar a ele que você está lá para ajudá-lo a resolver o problema. Não adianta você encarar aquela bronca e aquela braveza como se fosse para você. Tem muito atendente que vai mal para casa, porque hoje eu atendi um cliente estúpido. Não é com você. O cliente não conhece a Sandra. Ele conhece a empresa que a Sandra atendente trabalha. Compreende? Ele está falando com a marca, ele não está falando com você. Isso. Agora, a grande questão é você transformar isso. E a gente fala num atendimento humanizado. Isso. Quando você transforma essa coisa técnica, essa coisa de, você é empresa, dane-se, mas você está representando ela, é como se ela estivesse falando com o robô mesmo. Agora você tem que humanizar esse atendimento. Quando a gente humaniza o atendimento, aí é outra coisa. Eu tenho uma experiência recente também. A pessoa, eu fiquei extremamente revoltada, mas a gerente, né, a pessoa me tratou de uma forma tão humana que eu voltei a fazer negócio com essa pessoa. Por quê? Porque ela não me tratou com um número. Isso. Ela me tratou com uma pessoa, sim, que estava tendo uma dificuldade, um problema, e ela buscou. Isso vem de um ano, ela com essas gentilezas, passava um tempo, ela perguntava se eu estava bem. Então, assim, ela humanizou o atendimento. E ao humanizar o atendimento, ela me viu como uma pessoa humana, que estava com problema num determinado período, e ela foi lá e ela trabalhou isso comigo. Então, e eu voltei a trabalhar com essa empresa. Então, e essa grande questão, humanizar, né, que a gente fala as coisas, porque está tudo muito técnico. E aí entra inteligência emocional, inteligência social, que nada mais é que a inteligência profissional que a gente, né, as empresas tanto requerem aí. Tem uma experiência que é do hotel, se não me engano, é o Ritz-Carlton, lá nos Estados Unidos. Lá eles parece que destinam, olha só que loucura, para cada funcionário até $2.000 para que ele encante o cliente. O recepcionista, se decidir que para encantar o cliente ele tem que gastar esse dinheiro, o hotel paga. Olha que loucura.
houve um caso de um dos hóspedes que saiu por volta de 4h30 da tarde, foi embora, pegou o voo para outro estado, né? Ia pegar o voo para outro estado, saiu do hotel vazado, esqueceu o carregador do notebook no hotel, né? E aí o cara, teve um momento que o cara estava desesperado, quando ele chegou lá no destino dele, no outro estado, ele estava desesperado, e agora o que que eu faço, né? No outro dia, pela manhã, tinha um mensageiro na porta dele, em outro estado. O mensageiro na porta dele, bateu na porta, ele abriu, o hotel, aí ele falou, senhor, em nome do hotel, né, tal, estou aqui para lhe entregar o seu carregador do notebook que o senhor esqueceu, e como provavelmente ele esteja descarregado, nós colocamos aí na caixa também uma bateria carregada para o senhor usar nele. Olha que loucura! Olha que loucura! O hotel comprou uma bateria, não foi culpa do hotel, quem esqueceu foi ele. Mas você sabe quando esse cara vai ficar em outro hotel? Quando for para esse lugar? Nunca! Você compreende? Vai voltar, né? E vai indicar. Vai indicar com certeza. Isso chama-se fidelização. Fidelização. E as pessoas não sabem o valor que isso tem, não é só para fidelização, é no tratar bem as outras pessoas também. Como pessoa física. Em casa também eu percebo que a gente acaba, porque está o tempo todo convivendo, a gente esquece umas pequenas gentilezas de obrigada, bom dia, pedir para a mãe, falar, vê a mãe lá, ajuda a mãe a lavar a louça, faz alguma coisa, agradece. Quantas vezes as pessoas estão agradecendo a mãe por ter feito a comida, nunca agradece, porque acha que já é obrigação estar ali para fazer, falar obrigado, ajudar com uma louça, falar por favor, por gentileza, Elogiar, bom dia, se tiver gostoso. enfim. São pequenas coisas que você acaba encantando o outro. E a gente tem que encantar quem está em casa também. Porque a gente se perde, acaba, né, as pessoas se perdem nesse contexto de que tá junto parece que já é obrigação, e não, ninguém é obrigado a nada. Sim. E um por favor, obrigado faz parte. Então, dentro da empresa, fora da empresa, em todos os ambientes, coisa que eu percebo pouco hoje em dia, né? As pessoas, essa questão das gentilezas, e a gente vê muita gente querendo se aproveitar de determinadas situações, porque, não é se aproveitar de situações, é você se ver naquele contexto e ver como você pode contribuir, mas a gente está numa cultura de, vamos lá, o que eu posso aproveitar aí, o que eu posso ter, né, o que eu ganho com isso. E tem pessoas que eu conheço que só falam bom dia, boa tarde para quem interessa, para quem não interessa, não. Ou seja, não vai me dar lucro, mas assim, não vai me dar lucro, então para que eu tenho que ser educado? Então, assim, é muito louco isso, porque para mim a cultura, tá, e até não sei se é nosso primo aí, Temtchena, a nossa família, a educação é uma das coisas, opa, não interessa quem é, tem que ser educado, né? E esse tem que ser uma coisa natural também, né? E a gente percebe quando a pessoa está cumprimentando por obrigação. Então, não surte efeito. Então é fazer da sua essência, fazer do seu jeito que é, do seu jeito de ser, né? E olha só, nós dedinho de prosa da culpa, nós chegamos no atendimento, nós vamos pro passeamos aqui bonito, né, seu Ronaldo? Nem sei que horas né? são, nem sei se já tá na hora. 5 para 1 daí. Eita, então vamos pedir aí pro povo, a Irina, a Havana, né, o pessoal que tava aí, os parentes, né, os primos, as cunhadas, façam perguntas, o que vocês querem que a gente fale na próxima terça. Sim. Se falar, Sandra, a gente quer entrar ao vivo aí para eu ter um dedinho de prosa com vocês, bora lá, tem a que abre também. Hoje é o primeiro de vários aí que nós vamos ter todas as terças-feiras. E bora lá, vamos falar, e aí do que a gente falar aqui, o que vocês vão, né? Acredito que muita coisa vão aproveitar. Se tem um caso específico, fala que a gente vai dar sugestões. Exato. E aí, para poder melhorar a nossa vida aí, esse dedinho de prosa toda terça-feira é para que a gente se torne mais leve, mais tranquilo e a coisa flua, né? Exato. Olha, eu sugiro que a próxima semana a gente fale alguma coisa sobre gentileza, que você começou a falar, mas pelo tempo a gente não vai dar andamento, que eu acho que é muito importante, não só na vida corporativa, mas na nossa vida pessoal.
e também de verbalização de sentimento. É dizer o que a gente está sentindo. Mesmo que o que a gente está sentindo não seja legal, como dizer isso? Qual a melhor forma de expressar isso? Como fazer com que isso, que muitas vezes pode se tornar ser negativo, possa se tornar positivo, né? Perfeito, bora lá Eu então, acho, vamos lá. né? Nos traga uma história sobre gentilezas e você fala o que você está sentindo. Essa é a pergunta que a gente termina aqui, né, seu Ronaldo? Como fala, né? E como fala. Você Porque fala o você que sente e como fala, porque às pode vezes o falar falar de forma inadequada isso. vira algo Perfeito. negativo. Mas esse jeitinho da gente falar que tudo vira positivo. Né? Tem várias formas de a gente falar a mesma coisa, né, Sandra? Tem, esse é o impacto, positivo ou negativo. Convidando o outro a ouvir, a rechaçar nossa ideia, né? Esse é nosso desafio. Ou ouvir ou rechaçar, né? Depende da forma que a gente fala, a gente convida ele a se defender da nossa ideia, né? Mas na terça a gente vai desenvolver isso de maneira mais... O povo manda pergunta aí que a gente vai respondendo. Vamos. Você está sendo, né? Suas necessidades aí, tu está falando? Não. Então, bora lá. Então, tá Sandra, bom. valeu. Nosso primeiro encontro aqui semanal, né, dessa nossa nova fase semanal foi muito proveitoso. Eu aprendi muito, né? Eu também. Eu não sei se o povo, mas eu estou aprendendo bastante. O ouvido mais próximo da nossa boca é o nosso mesmo, né? Então, agradeço, né, por esse tempo juntos aí e marcamos aí um novo encontro para você que está nos assistindo agora ou gravado. Na próxima terça, ao vivo, meio-dia aí do Brasil, 4 horas da tarde de Portugal e 5 horas da tarde aqui na Espanha. Estamos falando para brasileiros, lembrando. A gente está falando aqui para brasileiros. A gente vai estar falando sobre... batendo um papo no nosso dedinho de prosa que acolhe a alma, né? E vamos falar sobre gentileza, sobre verbalização de sentimento. E você pode participar conosco, entrando ao vivo, mandando a sua pergunta por escrito, da forma como você quiser, dando sua sugestão, né? No meu perfil da Sandra, você pode deixar lá no direct também sua sugestão, sua pergunta, se você quiser. A gente está sempre à disposição e de braços abertos para acolher você e para ouvir você, o que é mais importante. Tá bom? Por enquanto a gente está falando, mas logo já teve algumas pessoas, né, que falaram, acho que foi a Patrícia, é isso? A Cláudia. Sim. A Cláudia falou, enfim, obrigada pelo questionamento, pelas colocações. E todo mundo é muito bem-vindo. Bora lá para o nosso dedinho de próximo, que a gente expandir para todo mundo poder falar um pouquinho aqui. Certeza. Tá bom? Beijão, obrigada, Sandra. Boa semana. Obrigada. Beijo. Fica com Deus todo mundo.